Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servos de Jesus. Boa noite, Delano, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, Luciana. Seja bem-vindo, viu? Nós Nós vamos. agradecemos imensamente. O Delano vai falar para nós hoje no estudo sobre suicídio e loucura, pessoal. E nós vamos iniciar fazendo uma leitura aqui do livro Vinha de Luz. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse mês o Grupo Espírita Servo de Jesus está completando 18 anos de existência, com muita alegria, né? Trabalho aí de muitos anos que a gente espera que prossiga firme e forte. Então, eu gostaria de fazer essa leitura aqui do capítulo e pedir a todos que vibrem em nome da nossa casa, né? Aproveitar esse momento de prece e oração para dedicar a leitura ao Grupo Espírita Servo de Jesus. Vamos ver aqui qual que é o capítulo, então. É o capítulo 110, Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, capítulo 2, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito e é imã de mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidade santa da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e se complementam num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém meditará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui em seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis em todos os lugares. Serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivenciarmos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desalentados na condição de mendigos da luz. E assim, Senhor, nas vibrações dessa prece, pedimos a Jesus que abençoe a nossa casa, que completa esse ano de 18 anos de existência. Pedimos que abençoe a todos os tarefeiros do Grupo Espírita Servos de Jesus e todos aqueles que adentram hoje virtualmente a nossa casa espírita, nas mais altas vibrações desse momento, elevando o nosso pensamento a Jesus e pedindo a Ele que nos abençoe e abençoe o nosso facilitador da noite, nosso irmão Delano. Que assim seja, graças a Deus.
Então, nós vamos iniciar, Delana, aí nós vamos até às 21 horas, tá? Se o pessoal tiver dúvida, eles podem colocar aí no chat, aí no Facebook, tá, pessoal? Porque aí a gente traz aqui para o Delano no final, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, tá bom, Delano? Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar também, tá bom? Vou te deixar Tranquilo. à vontade aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo. Então, uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e rogar a Ele a inspiração, a fim de que possamos, através deste tema de hoje, o suicídio e a loucura, fazermos algumas reflexões em torno, dentro daquilo que a doutrina dos espíritos nos traz como uma ferramenta muito importante. Bom, para que nós possamos iniciar a nossa fala, nós vamos utilizar por base o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, quem tiver aí o livro e quiser acompanhar com eles em mãos, vai ser de fato muito importante. Para iniciarmos a respeito deste tema, é importante nós fazermos algumas considerações iniciais a respeito do suicídio e da loucura. Do ponto de vista humano, como que nós poderíamos entender tanto a loucura quanto o suicídio? Então, nós vamos fazer algumas definições aqui, primeiramente, dentro daquilo que nós, materialmente falando, classificamos tanto o suicídio quanto a loucura. O suicídio, para quem não sabe, foi um termo criado no ano de 1737 por um abade francês de nome Desfontaines. Até parecendo com o meu nome, mas não fui eu não, tá, gente? O nome dele era Desfontaines. E é muito comum as pessoas fazerem uma similitude com um outro francês chamado René Louis Desfontaines. Esse René Louis Desfontaines, ele foi um botânico muito importante que reencarnou em 1750, desencarnando em 1833, que não tem nada a ver com Desfontaines, um abade, que era um teólogo da igreja, que no ano de 1737 ele vai utilizar o termo suicídio de uma forma mais ampla, mais generalizada para a sociedade e que hoje nós temos essa forma de utilizar. Suicídio é uma palavra que vem do latim. Sui significa si mesmo e caedes, ação de matar. Então, se unirmos sui com caedes, é a ação de matar a si mesmo. É o termo do suicídio. E como que Desfontaines, ele teve essa ideia? Ele foi fazer uma visita à Inglaterra e lá ele se deparou com uma obra no século XVII, por volta do ano de 1642. Então, vejam bem, quase que 100 anos atrás do Desfontaines que nós colocamos no início. E essa obra tratava-se da religião médica, ou a medicina religiosa, de um importante escritor inglês, onde ali estávamos dando os primeiros passos para entendermos como que os aspectos da medicina poderiam atuar sobre a religião e vice-versa, em comum acordo para o avanço da humanidade, para o progresso da humanidade. Então, nós estamos no ano de 1642. E quando nós falamos de medicina, nós estamos falando de ciência. Então, havia uma grande contradição entre os habitantes do planeta, principalmente do ponto de vista religioso, em adotar
a ciência como uma proposta de encaminhamento, fazendo uma aliança com a religião. Então, essa proposta, ela vai vir com a doutrina espírita quase que 200 anos depois, quando os espíritos superiores propõem, lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa aliança, mostrando as necessidades importantíssimas de ambas para o crescimento da nossa humanidade. Pois bem, mas o suicídio, o que é? O que vem a ser? A ação de se provocar o autoextermínio do corpo físico. Seria uma interrupção que a pessoa irá provocar na sua existência. Então, a gente tem que estar atento a essa colocação. Porque nós vamos aprender com a doutrina dos espíritos que a pessoa ela não vai acabar com a vida. Ninguém acaba com a vida. Então, quando nós falamos assim, que a pessoa ela matou a si mesma, é uma expressão errônea que nós utilizamos. Porque ninguém consegue matar a si mesmo. E aí, no decorrer aqui do desenvolvimento das nossas reflexões, nós vamos entender o porquê disso. Ok? Então, tem que ficar bem claro que quando uma pessoa comete o suicídio, ela está provocando o autoextermínio do corpo, que é a interrupção de uma existência no plano físico. E aí nós vamos separar o suicídio do ato suicida. Existe diferença. O que é o ato suicida? É quando a pessoa ela vai provocar esse autoextermínio, mas ela não consegue consumar o fato. E ela terá consequências, que são lesões que poderão ocasionar sérios problemas para ela. Então, este é o ato suicida. A pessoa tenta, provoca, mas não consegue finalizar no ato. E o suicídio é quando a pessoa consegue, de fato, realizar a consumação do autoextermínio do corpo. Então, são definições que muitas das vezes a gente passa despercebido. Pois bem, quais são os principais métodos que a pessoa irá utilizar para realizar a consumação do fato? Ela pode utilizar o enforcamento, o envenenamento, uma arma de fogo. Ela pode provocar uma queda de uma altura considerada. Ela pode afogar-se. Então, essas são situações das mais comuns aos quais são catalogadas conforme as estatísticas. Mas quais são as causas que vão gerar para que a pessoa utilize dessas práticas, tais como métodos, para realizar o autoextermínio do corpo? E é aí que nós precisamos, então, termos uma atenção. Quais são as causas? Porque consequências, nós, como espíritas, estamos observando os efeitos pertinentes a essa ação na nossa sociedade, na nossa humanidade e até mesmo pela literatura espírita. Obras como Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, é o pseudônimo que ele usa, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Essa obra é uma verdadeira, podemos dizer assim, tese em relação ao tema suicídio. Então, quem não leu essa obra necessita ler e estudá-la.
Pois bem, as causas mais comuns, conforme é trabalhado hoje na nossa humanidade, conforme o levantamento da Organização Mundial de Saúde, é depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia, perturbações da personalidade, e atentemos para essa palavrinha, perturbação da personalidade, que é uma perturbação mental que pode gerar a loucura, que nós vamos aí fazer uma similitude da loucura com o suicídio. Alcoolismo e o abuso de substâncias tóxicas, tais como o uso de forma exagerada de algumas drogas, onde a pessoa ela pode vir a desencarnar por aquilo que nós chamamos de overdose. Então, essas são as causas catalogadas pela Organização Mundial de Saúde. Bom, isso é em relação ao suicídio, ok? E a loucura? Como que nós podemos definir a loucura? Pois bem, loucura é um distúrbio ou uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo dos seus métodos habituais de pensar, de agir, de sentir. Então, a pessoa que entra neste processo, o sentimento, a sensação, faz com que ela vai perdendo aos poucos o controle da sua razão, da sua racionalidade. Uma outra definição também é um distúrbio mental que impede a pessoa de viver em sociedade. Então, o louco, quando ele chega a um estágio bastante avançado dentro deste processo, ele é isolado do convívio, do contato da sociedade, pelo fato de perder a sua racionalidade, a sua capacidade de pensar, de sentir e de agir de uma forma tal como nós entendemos. Essa é a loucura. Então, nós estamos trazendo aqui, primeiramente, definições do ponto de vista humano, tanto da psicologia, da psiquiatria e da área médica. Nós não podemos esquecer que nós vamos analisar, a partir de agora, tanto o suicídio quanto a loucura, pela proposta que a doutrina dos espíritos nos traz, como esclarecimento, a fim de que possamos, dentro dessa ferramenta, saber utilizá-la a nosso favor. Mas nós vamos trazer alguns dados importantes. A Federação Espírita Brasileira, de algumas décadas para cá, vamos pegar aí do século XX, de 1990 para cá, ela enganjou uma campanha em defesa da vida. Não somente em relação à questão do suicídio, mas à eutanásia, ao aborto e uma série de outras campanhas para que nós pudéssemos valorizar a vida, principalmente na atual existência. E aí, pegando alguns dados fornecidos pela Federação Espírita Brasileira, dentro deste projeto de incentivo para que as casas espíritas façam uma promoção dessa valorização da vida, ela vai trazer para nós, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, que a morte por suicídio, ela não pode ser contabilizada de uma forma fria. Não pode ser uma estatística simplesmente onde vamos jogar ali números, tais como morreram-se tantas pessoas por suicídio.
no país ou no mundo. Nós não podemos ter essa análise. Nós, espíritas, estamos entendendo o sentido, a essência da vida. E aí, um dado interessantíssimo que é trazido para nós é que do ano de 2006 ao ano de 2016 foram coletados 10 anos, morreram ou praticaram o autoextermínio do corpo, e aí que nós vamos voltar a frisar. Coloca-se, morreram-se X pessoas por suicídios. O termo morrer está errado. Vamos retirar. Praticou, consumindo o fato, o autoextermínio do corpo, ao longo de 10 anos, 10 milhões de pessoas. No período de 2006 a 2016. Segundo esses dados, esses levantamentos, a cada ano que passa, a tendência é aumentar. Então, de 2016 a 2019, em apenas 3 anos, de 6,1% da estatística aumentou-se para 7%. Então, em vez de nós fazer com que essa estatística caia, ela está subindo. E o porquê disso? É que nós precisamos pensar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dentro dessa panorama mundial, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. 800 mil pessoas, mais de 800 mil pessoas, elas vão cometer o ato do suicídio no mundo, representando, em termos cronológicos, de tempo, a cada 40 segundos, uma pessoa deixa o corpo físico pelo ato de cometer o suicídio. A cada 40 segundos. Isso é muito sério. Só que tem um outro detalhe. Essa catalogação, essa estatística é para quem comete o suicídio. Não está entrando aí os que provocam o ato suicida, mas não conseguem consumar o fato. E aí vai gerar as lesões para a pessoa. Então, o número daqueles que tentam realizar o suicídio é muito maior, bem maior, daqueles registrados que conseguem realizar a consumação do fato. E aí temos um problema. Por quê? Hoje, o suicídio é visto como uma questão de saúde pública. A tal ponto, devido, quando uma pessoa ela consegue realmente exterminar o seu corpo, vai gerar uma série de consequências para aqueles que ficam no corpo, que são os familiares, os parentes mais próximos, os amigos. E muitos desses familiares ou desses amigos, dependendo da situação, podem entrar num processo de depressão, criando traumas para aqueles que ficam. Então, vamos observar que não é simplesmente a pessoa promover o autoextermínio e partir. Não. E os que ficam? Então, precisamos considerar isso.
Por isso, é uma questão de saúde pública, mundialmente falando. Um outro dado interessante, então nós estamos trazendo esses dados, gente, porque é importante nós sabermos esses dados, para depois nós trabalharmos aqui alguns pontos que a doutrina espírita irá nos esclarecer. O tema ele é muito amplo, ele é muito vasto. Em 60 minutos nós não teremos condições de abranger tudo, mas vamos trazer pelo menos alguns elementos importantes para as nossas reflexões. Nos últimos 45 anos, isto é, da década de 60 para cá, aumentou-se na humanidade em geral, em média, 60% dos casos de suicídio. 60% da década de 60 para cá. E foi criada aí até uma espécie, eu não gosto de falar disso, né? Ranking, né? Que fica parecendo um campeonato entre os países, qual país vai estar na frente em relação ao número de suicídio. Então, eu não gosto de falar ranking, mas é importante nós termos esses dados para mostrar a nós a importância que a doutrina espírita tem de agir no mundo, levando essa mensagem de esclarecimento e de consolo. Neste momento agora em que nós estamos trabalhando isso, a espiritualidade, ela faz com que muitos irmãos sem o corpo físico e muitos daqueles que estão com essas ideias de agir contra o corpo, exterminando, possam chegar até eles em forma de vibrações, de orações, a lhes fortalecerem para desistirem dessa ideia. Então, o nosso papel não é simplesmente de falarmos sobre o tema, mas de vibrarmos com muito carinho para inúmeros corações que estão passando por necessidades que podem levá-los a alimentar essa ideia ou até mesmo chegar ao ponto final de eliminar o corpo. O Brasil, conforme essa estatística, está em 8º lugar no mundo. Em primeiro lugar está a Índia, em segundo a China, em terceiro os Estados Unidos da América, em quarto a Rússia, em quinto o Japão, em sexto a Coreia do Sul, em sétimo o Paquistão, o Brasil em 8º. Alemanha em 9º lugar e Bangladesh em 10º lugar. Sendo o Brasil, conforme esses dados, que são de 2016, ok? Esses são os últimos dados de 2016. Em 2019, como eu havia dito, aumentou de 6,1% para 7% a estatística mundial. Então, com certeza, esses dados que eu tenho em mãos agora podem ter sido já alterados. Então, fica aí essa ressalva. No Brasil, conforme essa estatística, uma pessoa a cada 45 minutos comete o ato do suicídio, finalizando. Então, uma pessoa a cada 45 minutos, ela comete o ato do suicídio. Então, se você for pegar a população geral do Brasil, que são de 210 milhões, uma pessoa a cada 45 minutos, ela vai provocar o ato, e deste número, 32 pessoas conseguem finalizar o autoextermínio do corpo. Então, esses são dados estatísticos que são passados para nós, para que nós possamos ter um indicativo. Não são números simplesmente frios. É um indicativo de que alguma coisa
não vai bem. O que tem levado seres humanos, as pessoas, a cometerem o suicídio? É apresentado algumas causas. Mas quais são, de fato, essas causas? Porque depressão, perturbação mental, esquizofrenia, alcoolismo, abuso de tóxicos não são causas. Se nós formos analisar, são consequências. Quais são as verdadeiras causas? Qual é o cerne principal que faz com que as pessoas entrem ou se enveredam por um caminho onde a linha de chegada vai ser o autoextermínio do corpo? E o que a loucura tem a ver com isso? A esquizofrenia, a perturbação de personalidade, são processos que estão classificados dentro da loucura. Há um livro, como eu disse, do suicídio, de Ivone do Amaral Pereira. Há um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Nas Fronteiras da Loucura. É um belíssimo livro que nós também recomendamos, não somente a leitura, mas o estudo do mesmo, porque ali a espiritualidade vai nos apresentar processos importantíssimos dentro dessa situação que é a loucura. Bom, feito este preâmbulo, nós vamos então iniciar agora aquilo que a doutrina espírita traz para nós. Como que o espiritismo pode contribuir para erradicar da nossa humanidade esses processos que possam chegar à loucura, tanto quanto ao suicídio. Então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde Kardec estuda com a espiritualidade as leis morais, dentro da lei de progresso, na questão 799, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso da nossa humanidade? Como que o espiritismo pode ajudar, contribuir ou até mesmo acelerar o progresso? Não podemos deixar de colocar que, embora estatisticamente os números têm demonstrado que há um aumento de 6,1% para 7%, estamos passando por um período muito delicado na nossa humanidade, na nossa coletividade, que a doutrina espírita já nos esclarece a respeito disso. Pelos processos aos quais nós estamos trabalhando com uma proposta de reeducação a nível moral e espiritual para avançarmos na escala dos mundos. É o processo que se define por transição planetária, porque transições sempre houve e sempre haverá em nossa humanidade. Essa, no caso, é planetária. É uma transição coletiva onde os objetivos é a ascensão do planeta Terra na escala dos mundos. Nós temos que ter isso bem firme dentro de nós. Porque senão vai parecer que as coisas estão em desalinho. As coisas estão
seguindo um rumo pior do que poderíamos pensar ou imaginar. E não é verdade. Tudo está devidamente colocado e tem sido feito dentro da lei de causa e efeito e um chamamento a uma proposta em que todos nós necessitamos, a partir de agora, realizar em nós uma autoavaliação. E essa autoavaliação, não podemos desconsiderar o autoconhecimento. E aí, nós vamos desenvolver várias questões dentro disso. E o Espiritismo pode, deve e contribui. De que forma? É a pergunta de Kardec. Questão 799, do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ponto. Então vejam bem que coisa interessante. Um dos objetivos do Espiritismo é destruir, eliminar o materialismo da Terra. Muitas pessoas podem dizer assim: Adelano, mas eu não sou materialista. Não é simplesmente o fato de nós termos um apego à matéria. É muito mais do que isso. Porque nós temos observado alguns irmãos dizerem: não, eu não tenho mais esse apego à matéria. Será que não? Será simplesmente o fato de nós não darmos uma atenção a questões materiais e já consideramos espiritualizados? Não é bem assim. A coisa ela é muito sutil, a tal ponto de que, quando se fala em suicídio, nós utilizamos a expressão morte. A ideia da morte é a ideia do materialismo. Todas as vezes que nós colocamos: fulano morreu, fulana morreu. De quê? Da doença X. Morreu por isso ou aquilo. Cometeu o suicídio. Morreu. Não. É um conceito materialista que, de forma sutil, está impregnado no nosso campo mental, no nosso psiquismo, devido séculos e séculos nós trabalharmos dentro de conceitos materialistas. A terceira revelação dos espíritos superiores vem a abrir uma nova perspectiva na humanidade, relembrando-nos o ensinamento de Jesus, reviver o ensinamento de Jesus, para compreendermos o verdadeiro sentido da vida. Então, quando a espiritualidade coloca destruir o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, o Espiritismo, faz a nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, compreender onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Então, no início, quando nós trouxemos essas conceituações relacionadas à loucura e ao suicídio, nós vamos observar que essas conceituações humanas, catalogadas pela ciência humana, pelos dicionários humanos, não são causas, são consequências.
a verdadeira causa é justamente essa apontada pela espiritualidade superior. A necessidade que nós temos de desativar em nós os processos materialistas que nos prendem, que nos agrilhoam a existência material, imaginando, pensando que ela é a real e verdadeira, para projetarmos a partir de agora em nós os conceitos essenciais de espiritualidade. Então, nós estamos, primeiramente, trabalhando conceitos para assimilá-los até que consigamos fixá-los. E isso, a humanidade leva um tempo. Às vezes, gerações. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina, ele quem? O Espiritismo, aos seres humanos, a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Olha que coisa interessante. Então, essa questão do Livro dos Espíritos, ela é fundamental. Porque a espiritualidade mostra-nos um dos objetivos aos quais o Espiritismo vem atuando desde 1857 na Terra. Pois bem, partindo disso, nós vamos então para a questão de 944 do Livro dos Espíritos. Vamos adentrar agora a questão do suicídio. Na questão 944, está na quarta parte, ou quarto livro, dentro de Penas e Gozos Terrestres, é o primeiro capítulo, Kardec propõe o subtítulo Desgosto pela Vida, Suicídio. Porque o que leva a pessoa a se autoexterminar? Muitos podem dizer, porque fulano quer morrer. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. Perdi o sentido da vida, de viver. O que leva o ser humano a esse descontentamento, a esse desgosto? Então, a pessoa ela não quer morrer dentro dessa conceituação materialista. Por quê? Ela pensa que ao deixar o corpo, os seus problemas estarão sanados. Porque no íntimo, o espírito sabe que não morre. Então, o ato de se cometer o suicídio é você fugir de uma situação ao qual você não está dando conta. Que pode ser um trauma, uma frustração, e que pode ser também algo que você foi alimentando que levou a essas consequências. Então, nós estamos tirando as causas catalogadas pela ciência médica, colocando a palavra consequências, que é a depressão, a perturbação bipolar, a esquizofrenia, a perturbação, que são as alterações da personalidade, o que leva a pessoa ao alcoolismo, o que engendra um ser humano a se enveredar pelos caminhos das drogas. Tudo isso precisa ser analisado com muito carinho. Algo no espírito não vai bem, que faz com que ele busca fora
aquilo que possa preencher um vazio interno. E aí Kardec pergunta, na questão 944, o homem, o ser humano, de forma geral, tem o direito de dispor da sua própria vida? É uma pergunta interessante. Kardec coloca, o homem tem o direito de se dispor da sua própria vida? Ele está considerando aqui a alma no corpo físico. A alma vivenciando corpo físico. A resposta: não. Somente Deus tem esse direito. Agora vejam bem a colocação da espiritualidade. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Essa palavrinha é chave. Suicídio voluntário. O que significa isso? Nós vamos observar que, antes da codificação espírita, as pessoas, ou o ser humano, pensou ou pensava que, ao se retirar do corpo, ele estava cometendo o suicídio voluntário, que é o chamado agora direto. Anteriormente, não se pensava que havia o suicídio involuntário, que nós chamamos de suicídio indireto. Então, a espiritualidade coloca a palavra voluntário, dando-nos uma chave para mostrar que se há o voluntário, há também o involuntário. E para que nós entendamos melhor, classificamos suicídio direto, suicídio indireto. A época que o Livro dos Espíritos foi lançado, em 1857, não se pensava em suicídio indireto. Ninguém cogitava da possibilidade da alma, ao deixar o corpo, chegar no plano espiritual e ser classificada como um suicida indireto. Esse entendimento veio com a doutrina dos espíritos, principalmente no século XX, pela literatura trazida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos lembrar aqui de uma obra, Nosso Lar. Essa obra, ela vai abrir para nós muitas questões importantes, muitas conceituações importantes a nível não somente individual, mas coletivo. No capítulo 4 desta obra, o título é O Médico Espiritual. O espírito André Luiz é um pseudônimo, ele dita essa obra a Francisco Cândido Xavier, e neste capítulo ele já está na cidade espiritual de Nosso Lar, acolhido em um hospital, que era o Parque Hospitalar, e ele vai receber a visita do benfeitor que o recolheu das regiões onde se encontrava, anteriormente até chegar à cidade espiritual. E aí fica mais uma dica. Quem leu o livro, releia. Quem não leu, leia, estude. Então, neste capítulo 4, o médico espiritual, ele adentra o quarto. Henrique de Luna é o nome do médico. E ele faz um diagnóstico de André Luiz, pela visão dele. Não precisou de nenhum aparelho específico. Ele foi observando no corpo perespiritual de André Luiz as consequências registradas
da sua conduta no plano físico, isto é, das causas que gerou aquelas consequências que estavam registradas no corpo perispiritual. E o médico diz para ele: é de lamentar que o irmão tenha vindo pelo suicídio. O André Luiz teve um choque. Ele ficou olhando para o médico, pensando assim: suicídio? E aí ele coloca: deve ter algum engano no seu parecer. E aí ele vai relatar que fez uma cirurgia, brigou para viver, lutou pela vida, segundo a conceituação dele, lutou pela vida. Por quê? Ele diz isso. Conceito materialista. Nós pensamos que a vida é do corpo. Isso é um grande erro. Corpo, ele é transitório. Ele é uma roupagem ao qual o espírito se serve para evoluir. Corpo não tem vida. Então, ele não estava lutando pela vida, porque quando lutamos pela vida, nós então vamos alimentar o espírito. Lutar pela vida é sabermos alimentar o espírito. Quanto estamos encarnados, a alma. Mas como que nós realizamos isso? Eliminando os conceitos materialistas. Então, André Luiz, ele tinha um conceito materialista, de achar que a vida é do corpo. Por isso que ele diz ao médico: ao engano. Eu lutei pela vida. Eu não quis a morte. E aí, o médico vai descrever para ele, está lá no capítulo 4 da obra Nosso Lar. Essa passagem do livro Nosso Lar está trazendo para nós agora este conceito do suicídio indireto, que até então não era considerado pela humanidade. Mas que a doutrina espírita traz essa classificação. Ainda hoje, muitos de nós, mesmo espíritas, desconsideramos essa possibilidade. E o que vem a ser suicídio indireto? Bom, não vamos adentrar neste aspecto, porque senão não teremos tempo. Porque o tema ele é muito amplo, ele é muito vasto. Mas aqui na questão 944A, interessante a pergunta de Kardec. Porque na resposta anterior os espíritos dizem suicídio voluntário. E aí Kardec pergunta assim, na questão posterior: o suicídio não é sempre voluntário? O ato de se suicidar não é voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Olha que resposta interessante. O louco que se mata não sabe o que faz. E aí nós vamos observar que dentro da classificação médica, quando a pessoa chega num estágio de loucura, a ponto de ter que viver isolado da sociedade, é porque os seus métodos de agir, de pensar, de sentir, não têm nenhuma racionalidade, não tem nenhuma razão. O distúrbio, a perturbação mental é tão grande que ela precisa ser isolada. E se ela for isolada, e se ela comete um suicídio, ela terá, diante da lei, o mesmo agravante de uma outra pessoa que está com, vamos dizer, com as suas faculdades mentais, entre aspas, normais? A lei
ela vai fixar para o suicídio a mesma penalidade para todos? Então, a doutrina espírita, ela vai trazer para nós também esclarecimentos a respeito disso, que está na questão 957, quando Kardec questiona quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Então, ele não está aqui perguntando em relação ao espírito encarnado. Ele quer saber da consequência, o ato foi consumado, o espírito já se encontra fora do corpo físico, uma região do plano espiritual. Quais são as consequências? Resposta. Questão 957 do Livro dos Espíritos. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Então, vejam bem, dentro da resposta da espiritualidade, nós vamos observar que, diante da lei, teremos os atenuantes ou os agravantes. E em tudo isso, uma questão será analisada: as verdadeiras intenções. Pois bem, vamos avançar. O tempo passa depressa demais, né? O tempo é muito rápido. Estamos chegando aqui bem próximo ao final. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de chamar a atenção de todos, no capítulo 5, que traz o título Bem-aventurados os aflitos, a partir do item de número 14. Kardec traz para nós o subtítulo O Suicídio e a Loucura. E ele vai descrever o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, Kardec está trazendo para nós ferramentas que nós podemos utilizar a nosso favor. Como alcançar calma, serenidade. Então, cada um vai fazer suas próprias reflexões. Pois bem, vamos continuar aqui. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro. Agora vejam bem, as ideias materialistas. Isso está no item 16 desse capítulo 5. Essa lição vai do item 14 ao item 17. E nós convidamos a todos depois lerem com calma esse título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura. No item 16 ele vai dizer: a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. O que significa isso? Nós vamos perdendo aquela consistência de trabalharmos em nós essa resistência a nível moral ao qual todos devemos ter para enfrentarmos os dissabores de uma existência no plano físico. Então, quando eu consigo compreender e entender e assimilar que eu estou aqui de passagem e que todo o processo que eu estou vivenciando é importante para o meu crescimento, para a minha reeducação espiritual, eu consigo mudar o paradigma dessa conceituação vida e morte, morte
e vida. Então, o nosso objetivo é eliminar este materialismo. Bom, Kardec, ele continua aqui e nós convidamos a todos a lerem. Eu gostaria também, para que nós pudéssemos finalizar, são muitos pontos, tanto a questão do suicídio quanto a loucura. Na obra intitulada No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 16 desta obra, André Luiz traz um diálogo em que Calderaro, que é o assistente instrutor da obra, vai mostrar-nos uma questão dos alienados mentais, isto é, espíritos que estão fora do corpo e que chegaram no plano espiritual pelo processo de perturbação mental, classificados por nós como loucura, ou os chamados loucos. Ali, Calderaro, ele vai trazer uma definição que é a visão da espiritualidade em relação a essa questão da loucura. Então, nós estamos estendendo o convite a todos para que deem uma olhada neste capítulo 16 da obra No Mundo Maior. Para fecharmos, chegamos ao final. São 21 horas, foi proposto até 21 horas. Eu gostaria de trazer uma leitura rápida de uma música que é uma espécie de clássico da MPB, que foi escrita a letra por Arnaldo Batista e Rita Lee. E ela ficou muito conhecida na interpretação de Ney Matogrosso. A música chama A Balada do Louco. Prestemos atenção nessa letra. E depois, acessam aí os meios das redes sociais para ouvir a interpretação de Ney Matogrosso. Diz assim a letra: dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Sim, sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Essa é uma letra muito importante, onde a inspiração chama-nos a uma reflexão profunda, a uma conceituação daquilo que realmente a sociedade pensa ser loucura. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer para nós que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para o cristão é a salvação. Nós agradecemos essa oportunidade de trazermos essas reflexões
e rogamos à espiritualidade que possa fazer com que, ao refletirmos, possamos buscar, como a letra da música, a felicidade. Se felicidade é ser louco na conceituação do mundo, sejamos felizes. Que Jesus nos abençoe. Passou rápido demais, né, Delano? Passou muito rápido. Isso tudo é assim, a gente se envolve, vai prestando atenção, na hora que a gente olha no relógio, já o tempo se foi. Eu tô bem, gente. Não é? Graças a Deus. Ainda mais um É tema verdade. importante desse, né? Que a gente, assim, tem que procurar tratar o ano todo. Mas, mais especificamente, né, agora no mês de setembro, né, que nós temos a campanha do Setembro Amarelo, nós vamos trazer aí todas as quartas-feiras temas relacionados com a questão do suicídio, né? E aí nós vamos publicando aí no Facebook, o pessoal vai acompanhando os nossos estudos. Então, nós vamos agradecer a você, Delano, o carinho aí que preparou o estudo para nós, né? Com toda a atenção. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aí pelo Facebook. E vamos preparando aqui para fazer a nossa prece. Já deixando também o convite, está rolando aí na barra do vídeo, né? Para o próximo domingo, que o tema será palavras e atitudes. E na reunião de domingo nós começamos 1 hora mais cedo, tá, gente? Então vai ser de 7 às 8 da noite. Estão todos convidados. E aí nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a oportunidade bendita da vida, a oportunidade bendita da reencarnação. Que Jesus fortaleça os nossos propósitos para que possamos aproveitar todas essas oportunidades que as experiências na carne nos proporcionam. Pedimos também, Senhor, por aqueles nossos irmãos que saíram da vida através do suicídio, que eles possam receber nesse momento toda essa energia positiva, todo esse amor, esse carinho, essa vibração que esse estudo dessa noite proporcionou, em benefício não só deles, mas de todos nós, dos nossos familiares, aqui representados por todos nós. Que o Mestre amado esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Um bom resto de semana para todos. Uma boa noite a todos. Eu agradeço a todos pela oportunidade, viu, Luciana? Muito obrigada, viu, Delano? Um bom final de semana Nós aí para você agradecemos. também, tá? Grande abraço. Tchau.